Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui. Tecnologia, mercado, genética e as novidades do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos entrevistar a zootecnista Andréa Mesquita e vamos tratar sobre a carne em geral. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com o pessoal da Scott Consultoria, que traz informações pertinentes ao mercado toda semana. Olá, José Arthur. Eu sou o Scott da Scott Consultoria. Estou aqui substituindo o Fábio e a Jéssica. Os dois estão em Maceió dando uma palestra. E vamos falar do mercado de boi gordo, né? Como é que foi o mercado do boi gordo, como é que está acontecendo com esse mercado. Resumidamente, o mercado anda bastante largado, bastante frouxo, e a gente não vê, por exemplo, não existe nenhum sinal no mercado que faça com que essa tendência mude de sentido, tá? Hoje, por exemplo, a cotação na arroba do boi gordo em São Paulo caiu R$ 5, então, e caiu também a cotação do boi China, mais R$ 5. O ágio continua nesse diferencial, então está 235 boi China e 230 mercado interno. Mas existem regiões onde a cotação ficou estável, né? Então o Brasil tem muitas praças pecuárias importantes e em função desse tamanho enorme, a gente tem locais onde a cotação está frouxa e lugares onde a cotação está estável, tá? Mas a gente não vê perspectiva de mudança, a não ser que aconteça um fato novo. Hoje, em São Paulo, a maioria dos compradores esteve fora do mercado e quem fez oferta de compra as fez derrubando o preço. É isso aí, espero encontrar todos fazendo bons negócios, boa saúde e até a próxima oportunidade. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos então à nossa entrevista desta semana. Como eu falei no início do programa, está conosco hoje a zootecnista Andréa Mesquita, fundadora e CEO do Território da Carne, em São Paulo. Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa A Hora do Boi. Obrigada, estou muito feliz, já estou me sentindo em casa já. Que bom, que maravilha. Então, conta para nós o que é o Território da Carne. Muito bom. Bom, o TC é o apelido, né, que a gente chama do Território da Carne. Ele é uma empresa de educação. Então, a gente tem hoje um slogan que a gente fala que a gente gera negócios a partir da educação. Por que educação? Né? Lá atrás, quando eu fundei a empresa, eu entendi que eu ia ter uma resistência, talvez, já começando por algumas até questões que a gente vai falar. Poxa, quem é essa aí que está querendo me dizer como é que eu faço aqui no meu açougue? Mas que se a gente fosse através da educação, da consciência, eu conseguiria que o meu objetivo fosse atendido. E qual era o objetivo quando eu fundei o Território da Carne? Que a gente tivesse mais consciência no consumo de carne bovina. E aí sim nasceu o TC com vários cursos, programas, treinamentos, inicialmente para quem estava voltado para o varejo de carnes, e hoje a gente já fala com a cadeia inteira, desde quem está no campo até o próprio consumidor final. Que maravilha, quer dizer, vai do produtor da carne, do animal, até a outra ponta lá na gôndola. Exatamente. E como é que tu, né, eu pesquisei um pouco sobre o teu passado, vamos dizer assim. Ai, meu Deus! Como é que tu de uma família de nada vinculada à agropecuária, ao sistema, foi fazer zootecnia na Unesp em Botucatu. O que te levou a isso? Você sabe que eu costumo seguir me fazendo essa pergunta, né? Então tem o lado objetivo da resposta, e eu vou falar ele, e tem o lado que a gente nunca vai saber como é que a gente chegou onde a gente chegou, né? Então Sim. Eu sinto que tem um lado de uma missão muito importante,
Mas eu sempre amei animal, sempre assim. Enquanto meus irmãos, que são mais velhos, foram fazer marketing em São Paulo e tal, toda vez que a gente viajava para qualquer lugar, eu ia procurar quem era o caseiro do sítio, eu ia ficar no meio das vacas. Então, assim, da onde veio essa identidade, eu não sei. Mas sempre desde pequenininha. E eu dizia, lógico, como uma boa criança que gosta de bicho, que eu ia fazer veterinária. Sim, né? sim. Veterinária por quê? Porque você acaba resumindo todas as formações superiores da veterinária. E eu, de fato, entrei em veterinária no mesmo ano que eu entrei em zootecnia. Prestei os 2 vestibulares, com a graça de Deus, nada contra, tá? Sim. Eu passei nos 2 e tive a oportunidade Sim. de ir para a zootecnia. Então, quando eu fui para lá, toda ressabiada, como né, a gente estava brincando aqui, pô, uma menina de cidade, eu me sentia completamente desinformada em relação a quem vinha do campo. Eu nunca esqueço as aulas que falavam de plantio, de forragem. Eu falava, gente, o que é isso? Nunca tinha visto desse jeito técnico. Então, eu fui para a zootecnia com dúvidas de quem está na cidade. Então, eu fazia perguntas de quem, de fato, não entendia sobre aquilo. Isso me ajudou demais, tanto a formar a minha empresa, quanto as passagens que eu tive pelo mercado de frigoríficos, enfim. Então, essa trajetória toda, ela sempre me foi colocada como responder as perguntas da maneira mais popular possível. Isso me ajudou. E isso me ajuda até hoje a conseguir trazer essa consciência para quem não é da área, que já entra muito em comunicação, que é o que a gente vai conversar. Que é exatamente a próxima pergunta. A questão da comunicação. E talvez, eu acho que tu está muito certa né, da maneira como tu apresentaste. Se tu fosse fazer zootecnia, né, poderia ter feito veterinária, né, tudo bem, mas tu levaste as questões, vamos dizer, urbanas para um lado do agronegócio. Né? E aí que entra a questão da comunicação e é uma das coisas que me chamou a atenção numa entrevista, numa palestra que tu deste no final de maio aqui em Porto Alegre, né? Quando eu comentei, olha, é exatamente essa a preocupação que pelo menos eu tenho e que a gente tenta, né, buscar, inclusive através desse programa, que é a comunicação do campo com a cidade. O sujeito que produz o boi com toda a sua genética, e como tu mesmo disseste, uma das tuas postagens, a carne que chega no supermercado, ela levou 1000 dias, desde o seu início da sua produção até chegar na gôndola. E aí o cara pega aquela caixinha de carne, acha muito legal, gostou, mas põe dentro do carro e está dentro do shopping, vai ao cinema, e quando chega em casa, a carne está estragada. E a culpa é do boi. E a culpa é do boi. Né? Então, onde é que está o problema da nossa comunicação, né, da produção até a ponta, lá na outra ponta, do cara que compra carne? A gente poderia ficar umas 8 horas, né? Se no pudesse, mínimo. Falando sobre isso. Mas eu sei, quando você fala que eu trouxe realmente as perguntas da cidade, qual uma das coisas que para mim sempre foi muito comum? Eu preciso me convencer de algo para que eu fale daquele algo. Então eu sempre fui buscar o que de fato faria com que as pessoas quisessem aquilo que eu estou falando. A própria comunicação, ela tem que ser sexy, né? Porque senão você está falando aqui, eu costumo falar assim, não tem aula longa, tem aula chata. Não tem palestra longa, tem palestra chata, não tem programa de TV longo, tem programa de TV chato. Se o que eu estou falando é música para os ouvidos de quem está ouvindo, a comunicação é fluida. Então eu sempre fui buscar qual era, de fato, a origem do interesse de quem estava do outro lado para consumir carne. Ou para quem queria saber sobre o agro. E, em geral, e eu falo isso de uma forma muito clara e categórica, que é a base do marketing, e eu não estudei marketing, mas eu fui atrás de entender o que os livros trazem, que eu, enquanto especialista, sou muito bom em falar de características do meu produto. Então, eu vou falar de como é que é esse boi, de que raça que ele é, onde é que ele foi criado. Foi criado nos Pampas, é um animal de tal raça, que ficou tantos dias no coxo e tudo mais. E para o consumidor, isso não é interessante. Para o consumidor, eu falo assim, tá bom, eu não quero entender sobre tudo isso que você está falando, André, eu não quero me formar em marketing. Sabe qual é a pergunta que eu faço? O consumidor, ele está o tempo inteiro se perguntando, o que eu ganho com isso? Então, quando eu estou falando uma característica de um produto como a carne, a pergunta que eu tenho que fazer mentalmente é: o que o consumidor que está me ouvindo está ganhando com isso? E quando eu falo para você, Zé, meu animal é assim, assim, assado, eu tô há 8 gerações e tal, aí você tá, que horas que ela vai me falar o que eu ganho com isso? Que horas ela vai me falar o que eu ganho com isso? Então, eu vim trazendo ao longo dos últimos anos questionamentos para quem está na produção, que é assim:
Se você conseguir transformar a característica do que você está trazendo num benefício para a pessoa que está comprando, pá, você matou. E a gente sabe que tem análogos à carne bovina trazendo muito bem esses benefícios. E aí eu poderia trazer para vocês quais são os benefícios que qualquer pessoa hoje que consome qualquer produto busca. Primeiro deles é saúde e bem-estar. Primeiro. Então, quando eu venho aqui e falo de comunicação, eu poderia dizer assim, a gente não tem 8 horas para falar, mas eu falaria uma coisa. Transforme as características do que você está oferecendo em benefícios para quem está comprando. E não necessariamente quem está na gôndola do mercado, quem está comprando a ideia de consumir Esse carne. talvez seja o grande segredo, né? E olha só, vou dar alguns exemplos. Eu dou esse exemplo bem categórico. Você entende de aeronaves? Muito pouco. Mas você viaja. Sem Quando dúvida. você vai comprar uma passagem, você quer entender quanto tempo é o voo ou qual é o motor do avião? Qual é o tempo do voo? Sem dúvida nenhuma. E a gente está aqui querendo que o cara entenda qual é o motor do avião. Eu só preciso saber quanto tempo é na panela de pressão. Eu não preciso saber qual é a rasa do boi. É como tu postaste uma postagem toda, diz, olha, o cara tem toda, né, toda a tecnologia, a raça, a genética e tal, e o cara quer saber quanto tempo demora para fazer no air fryer. Exatamente, Né? exatamente. Então, mas eu acho que é aí que está faltando um pouco, né, de a gente refinar, talvez, ou melhorar, ou tornar mais entendível essa comunicação para que o sujeito que compre no supermercado, né, como tu disseste, muitas vezes a embalagem não interessa muito, para outros interessa por demais, né, as cores, mas se a carne está picadinha, ele consegue fazer, é isso que o cara quer, mas ele tem que saber, ele tem que entender o quanto custou, né, até que aquela carne toda que eu apregou, né, da minha genética de 200 anos, coisa e tal, mas que ela vai virar uma carne picada na gôndola do supermercado. Exato. E o sujeito a pessoa que compra, tem que entender esse valor. E eu acho que aí é que a gente está... Está falhando. E sabe por que a gente está falhando? Na minha opinião, olhando assim o mercado como um todo, a gente tem alguns pontos. Quem está fazendo essa comunicação não é especialista em comunicação, é especialista em boi. Aí nós temos um grande problema. Quem está pagando essa conta tem um ego envolvido, e a gente sabe que existe ego na pecuária. Ah, minha cabanha é melhor, minha raça é melhor. Sua raça ela pode ser melhor para o sistema de produção que você está oferecendo ela. O consumidor não precisa estar envolvido nessa discussão. Aí tem a guerra de ego entre se é confinado, se é na pastagem nativa, mas eu não preciso levar isso até o consumidor, porque a gente está complicando a cabecinha dele. Como falamos naquela ocasião, né, da palestra. Poxa, cada hora é um nome que surge de uma raça, cada hora é um sistema de produção diferente. Aí entra o fator ambiental, que esse boi é mais saudável do que esse, aí tem o orgânico, tem não sei o quê. Aí o consumidor fala assim, tô confuso. E confusão gera paralisação. Sim. E aí o cara vai lá e vai pra internet, aí ele vai ver um monte de lacração contra a carne, ele para de comer, porque ele ficou confuso. Não, e tem, né, e ainda mais se aplicando ao Rio Grande do Sul, que ele, como chamam, é um supermercado de genética, né? Tu tem 10, 12, 15 raças diferentes, né? Ao contrário do Brasil Central, que tu tem tudo o Nelore ou é zebuíno. Sim. É tudo igual, né? Aqui tu tem N variações. Né? O cardápio é imenso e às vezes eu já tentei observar isso na gôndola do supermercado. Ah, não, esse aqui é da raça tal, é a Premium raça X e tem a Y raça Premium Master, não sei. E o cara fica sem saber. Fica confuso. E sabe uma coisa que é legal? Outro dia eu estava vendo, olha só, né, como o marketing ele é tudo integrado. Eu estava vendo óleos essenciais. E aí eu falei assim, eu não entendo nada de óleos essenciais. E tava lá o de um, o de outro, o de outro, o de outro. E aí eu vi uma empresa que colocou assim, esse óleo essencial é para sono, esse aqui é para estresse, esse é para ansiedade. Ou seja, eu transformei uma característica que é o lavanda, ou não sei o quê, num benefício. Pô, eu não preciso entender que o de lavanda é bom para o sono. Porque eu vou ter que depois lembrar do nome. O cara troca, tira a lavanda. Então, pega a analogia da raça. Tira a raça. Sim. E aí eu coloco, esse aqui é bom pra grelha, esse aqui é bom pra não sei o... Até porque um boi serve pra muitas coisas, né? Porque é um animal gigante, com 200 e tantos quilos de carne. Sim. Então a gente tem que começar a tirar o ego da história. Tem vários bois dentro do boi, né? Exato. E dentro de uma mesma raça, o que eu sempre
me preocupei é defender uma raça. Então, você pega uma defesa de raça, que daqui a pouco pode ser que você integre outra raça no seu sistema. Porque pode ser que ela te responda melhor em termos de conversão alimentar, em termos de qualquer outra característica que você busca enquanto produtor. E aí? Aí você criou uma marca, um branding em cima de uma raça, que agora você tem que convencer que tem outra raça que também serve a mesma coisa. Que também faz a mesma coisa. É complexo. Então é melhor a gente migrar para a característica, transformar ela para o benefício, e aí eu falo assim, o que eu preciso em termos de genética, de nutrição, de manejo, para entregar esse benefício para o consumidor? O que eu vou contar para ele? Que história que ele quer saber? Como resumir tudo isso aí em um produto que chegue na gôndola, né? Que chegue ou que chegue no açougue? Né? O que eu diria assim, Zé, é assim, ó, a gente precisa começar a olhar para o consumidor como nosso consultor. Ele está o tempo inteiro como nosso consultor. Teve uma situação interessante que eu fui aqui no Rio Grande do Sul mesmo, Pelotas, fui num supermercado, uma pessoa que estava querendo melhorar um pouco a gôndola dele, tem o sistema de produção dele, tem os animais dele, e aí ele falou, me dá uma ajuda? Aí eu fui na gôndola e falei assim, fica aqui comigo do meu lado um pouquinho. Aí a gente começou a observar. Aí chegou uma mãe e uma filha e falou assim, essa aqui, eu sempre esqueço o nome do termo, mas tem uma coisa que vocês fazem na panela, em Santa Catarina seria tipo xixo, aqui é guisado. Aí ela olhou assim, tava na gôndola, ela falou assim, essa aqui é boa para guisado. E eu olhei, não tinha absolutamente nenhuma identificação da carne como guisado. E eu falei, por que você não escreve carne para guisado? O seu cliente procura como carne para guisado. Você não pode colocar carne do dianteiro cortada em cubos do Angus. Porque se ele quer carne para guisado, você vai escrever carne para guisado. Então, se eu pudesse resumir isso aqui, é a gente olhar para o nosso consumidor com um pouco mais de abertura. Tirar o ego e falar, cara, esse cara está desejando que eu entregue isso para ele. Eu vou entregar. Eu acho que é o tipo da coisa que vale a pena tu fazer uma observação, no, sei lá, sábado de tarde do sujeito que vai comprar a carne do churrasco de domingo. Né? O que ele fala, né? O mais interessante é eu ficar prestando atenção no que o cara está falando, porque tu tem uma gôndola, né? Tu tem 10 metros de gôndola, com N variações, né? Que é tudo do mesmo boi, né? E aí, não, esse aqui como tu disseste, não, esse aqui é bom para guisado, não, então esse aqui não vou fazer churrasco. Isso. Então, a ponta lá do produtor, e uma coisa, na semana passada eu assisti um seminário onde havia uma discussão entre o gap que existe entre o cara que produz, né, a sua genética, o seu animal melhorado, a pasto nativo, 200 anos de seleção, a minha raça é a melhor delas, mas o cara do supermercado que compra a carne dele não entende nada, né? E então o supermercado compra a carne e vai entregar para o seu consumidor, que também não entende muito bem, né, então a ponta do comprador para o supermercado e a do supermercado para o vendedor tem uma distância enorme e ninguém se entende nesse negócio. Sabe por quê? Porque a cadeia é tão longa que o pessoal não entendeu a relação cliente-consumidor. Então, por exemplo, essa aí é fundamental. O meu consumidor hoje é o dono do açougue do supermercado, o meu, do território da carne, é o principal. Sim. O consumidor dele é o cliente, certo? Então eu tenho que fazer com que ele entenda o cara do boi e o consumidor dele entenda ele. Qual que é o benefício para o cara do supermercado do açougue? Entregar com consistência de qualidade no dia combinado. Ele não quer, a raça não muda para ele, desde que chegue como combinado. Agora, de repente, a marca coloca lá que é a melhor raça e tal, mas no dia combinado não chegou a mercadoria. Ele pode ter a melhor qualidade de carne, ele deixou esse cara final de semana sem faturar. E isso faz com que a cadeia comece a não entender qual é o benefício para aquele cara que está ali. Já o cara da ponta, que é o consumidor final, você tem 10, assim como você tem 10 bois em um só, você tem 10 clientes em um só. Por exemplo, você de terça-feira não quer fazer um churrasco, você não é um cliente típico de churrasco numa terça. De repente, numa terça, você quer vir aqui gravar o programa, chegar em casa rapidinho, ter uma carne para estrogonofe já cortadinha. Então, o mercado tem que entender como é que eu trabalho com você na terça. Como é que eu trabalho com você no domingo? No domingo você está com mais tempo, você quer degustar um corte, você quer até saber a curiosidade do boi. Mas se eu quiser contar para você na terça, pegar um rótulo complexo para você entender, de repente você vai comprar um produto industrializado, que é mais prático.
É muito. Falta, é exatamente isso que falta, é esse tipo de comunicação, né? Esse tipo de produto, essa entrega para o cliente certo, no dia certo e ao tempo certo. isso aí. Né? Voltando um pouco, né, sobre o que a gente conversou antes do início da gravação do nosso programa, sobre as questões colaterais, vamos dizer, ao mercado da carne. Né? Aquela história de que isso é uma preocupação, já foi tema de várias conversas. O pum da vaca e o arroto da vaca vão acabar com o mundo. Isso vira matéria, capa de jornal. Aí a Embrapa, né, faz uma pesquisa, gasta alguns milhares de reais para chegar à conclusão de que não, que isso não é verdade. Não, né? Realmente, o bovino criado a pasto, ele é positivo nessa questão da captura de carbono, coisa e tal, mas isso vai virar notícia ali entre o classificados e o obituário. Né? Então, como é que, onde é que está essa dificuldade? Eu volto a insistir. Né? Nós temos um problema de comunicação, né, que alguns grupos, digamos assim, minoritários, né, estão obtendo muito mais sucesso do que a gente querendo vender um produto de qualidade, né, que a vaca está aí. Eu sempre uso um bom exemplo de uma foto que eu vi algum tempo atrás, de um hambúrguer, né, daquele bem gorduroso, bem com alface, coisa e tal, e a sua fatia de carne ali no meio, dizendo no texto, a indústria está querendo produzir carne sintética a partir os bovinos fazem isso há milhares de anos de forma gratuita. Exatamente. Né? Então, mais orgânico impossível. Mais orgânico que isso, impossível. Então, né, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer para melhorar essa comunicação, para atingir esse consumidor, para que ele saiba o que está comprando, que ele está comprando um produto com qualidade, que é saudável, que, enfim, né, todas essas qualidades estão inerentes à carne. Mais uma vez, quando a gente olha para quem é que está com essa dúvida, eu tenho que entender aonde que ele vai buscar a informação quando ele busca a informação. Em geral, se a gente está falando de uma geração mais jovem, ele está buscando em rede social. Então, assim, a Embrapa não está na rede social. E se tiver, vai olhar o número de engajamento que a Embrapa tem. Nós não somos sexys. Eu estou dando o exemplo de Embrapa porque você citou. Sim. A gente não é sexy. Eu não sou sexy para falar. Você, de repente, tem uma comunicação mais moderada. Quem é que está com uma possibilidade de alcance na voz? E como é que a gente perde espaço quando vem uma matéria como essa, que explode e as pessoas falam aos quatro cantos? Quem é que é o speaker da polêmica? Quem é que é o speaker da defesa? Então, geralmente, a polêmica vem por um influenciador que tem milhões de seguidores e que tem um corpo muito legal, um estilo de vida invejável, é milionário, tá na televisão. Esse cara fala mal. Pô, eu desejo ser esse cara, eu vou falar mal também, porque eu quero me parecer com ele. Aí, quem é que fala bem? É o cara que não tem nada a ver, que é uma pessoa super formal, sou eu aqui falando. Então não dá. Um técnico, né? Exato, com de uma cabelo linguagem, branco, barbudo, uma linguagem contando... super formal, dizendo que tudo foi feito assim. A gente tem que combater uma notícia ou uma fala sexy do jeito sexy. Quem é que está desse lado sendo a defesa? E aí a gente tem que trazer assim, eu preciso de embaixadores que falem por mim, mas que não sou eu. Porque quando eu tô lá, por exemplo, eu fui no podcast com meu pingente de boi, e eu fui de propósito, aqui eu tô com a blusa de boi. Sim. Aí os comentários que vêm assim, é claro, ela é pecuarista, tá defendendo. Então assim, como é que eu vou colocar um pecuarista para falar do boi? Como é que eu vou colocar um jornalista veterinário para falar em defesa do boi? A Embrapa, qualquer gráfico que sai lá escrito Embrapa, e falam, esse gráfico é tendencioso, é da Embrapa, mas gente, Embrapa, se a Embrapa não vai falar, quem é que vai falar? Vai ser o quê? Uma notícia de um site de fofoca que vai colocar a fonte? Só que se é isso que é escutado e propagado, a gente tem que bater na mesma moeda. Pega um produto que seja um análogo à carne bovina. Quem é que ele está pagando para ser o speaker? É o que a população, a sociedade jovem quer ser. Que seja, exatamente. Quem que a gente está pagando? Alguém que está na moda.
Quem que a gente está pagando? Quem são as pessoas que a gente faz reuniões como eles fazem? Que tem grupo de WhatsApp com milhares de micro-influenciadores em todas as cidades. Existe uma estratégia por trás. Claro. E a gente não tem estratégia. Nem análise de risco do que vai sair contra nós. Então, o que eu diria? O que a gente tem que ter? Primeiro, a gente tem que se modernizar na comunicação. A gente tem que estar aonde o consumidor está. Não adianta, se ele está no TikTok, a gente tem que estar no TikTok. Eu falo numa das palestras minhas. Teve uma receita que viralizou de feta cheese, queijo de cabra, né? Feta cheese é de cabra. Sim, é. Feta cheese. Eu aposto você perguntar para 10 jovens, ele não sabe que feta cheese é de cabra. Mas o vídeo viralizou e foi para 52 milhões de visualizações. Acabou o feta cheese da Finlândia. Por quê? Porque os jovens queriam imitar a receita do TikToker famoso. Porque saiu no TikTok. Nenhum marqueteiro de queijo de cabra faria isso melhor. Ninguém falaria assim, Sem dúvida. eu aposto que a minha campanha de marketing vai acabar com o feta cheese de um país. Mas não vai. Não. Ninguém da nossa área tem condição para isso. Sim. Então, por que eu não abaixo a orelhinha, humildemente, vou conversar com os TikTokers, vou conversar com os influencers, vou conversar com quem tá na moda e falar assim, você come carne, querido? É muito mais gente que come carne do que não come. Você não Sim. quer falar de carne? Eu vou te pagar. Ah, mas vai pagar? Aí o pessoal da carne fala assim, ah, mas eu só vou pagar para... Tem que pagar, é um trabalho. Sim, isso é. Então, a minha diretriz é essa. O que está faltando? Tá faltando a gente ser sexy, estar no canal onde as pessoas que estão falando mal estão. Simples assim. Temos que entrar entrar na mesma batalha. Jogar com a mesma moeda. É isso aí. Tem né, em toda essa questão dessa dúvida do consumo de carne, não, que tem que... existe uma teoria, tu sabe disso tanto quanto eu, muito mais do que eu, que a carne é uma referência de renda. O sujeito, isso vários estudos de marketing já comprovaram, né, no momento em que a pessoa melhora a sua condição de vida, qual é a primeira coisa que ela faz para comemorar isso? Ela passa a comer carne. Exatamente. Né? E não à toa, né? A China, por exemplo, eu peguei de um dado do teu Instagram, comprou 61% da nossa carne do Brasil, toda ela, do que a China importou, 61% é carne do Brasil. Por que a China começou a comer carne? Né? Que alguns anos atrás era um zero. E eu me lembro isso lá no tempo da faculdade, que o pessoal comentava, o dia que a China inventar de comer um bife a mais por dia, vai faltar carne no mundo. Né? Então, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na China, que eles aumentaram o consumo de carne? Né? Porque a China vem melhorando a sua qualidade de vida significativamente. Ao contrário do que dizem, né? Porque falam, não, está cada vez o mundo na miséria. Nada disso. Olha, a gente nunca esteve com tanta condição comparando com o nosso passado histórico. Sim. Agora, vale lembrar, né, para quem não conhece tanto de dados como nós, que o que a China está comprando, a gente exporta um pouquinho mais de 20%, né? Então, Sim. o pessoal fala, a carne do Brasil está cara porque só exporta. Não. Ainda a grande maioria fica aqui dentro, né? É bom a gente deixar isso claro para o pessoal. Mas é legal isso que você traz, porque, assim, claro que é um comportamento que vem mudando e no mundo inteiro é um vínculo, né, da elasticidade de renda. Eu ganho mais, eu quero comer melhor. Porém, já existe um estudo que traz que 80% para mais das pessoas já trocaram uma refeição do dia por um snack. A gente não faz mais todas as refeições como fazemos antes. Sim. O que acontece é, ao passo que eu também quero melhorar e comer carne, eu também entendo que eu preciso trazer praticidade para a minha vida. E se a carne não está inserida numa opção de snack, eu vou tender a substituir por um snack que é mais caro, então eu ganhei mais, eu posso comprar um snack, mas a carne não necessariamente está inserida. E isso é o nosso grande problema e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade. Porque se eu entendo que eu posso usar a carne para ser um recheio de um snack, para ser uma matéria-prima, uma base de um snack, ou para ser o próprio snack, como a gente sabe, nos Estados Unidos tem muito jerked beef, tem muito... eu compro um saquinho ali, o que o torresmo é? Ele é o principal snack do suíno. E aonde tem torresmo, tem alguém feliz, verdade ou mentira? Sem dúvida nenhuma. E o que ele conseguiu fazer? Uma carcaça que custa ali 13, 14 reais o quilo, às vezes menos,
E eu posso vender isso a 48, 50, 60 reais o quilo. Eu tripliquei porque eu transformei ele num snack, mas eu não compro 1 quilo de torresmo, eu compro 100 gramas. Tá aí uma grande oportunidade de mercado, né? Enorme oportunidade. Snack a partir de carne bovina. Exatamente. Porque hoje, realmente, tu for nos mercados na área dos congelados ali, tu tem snack de suíno, tu tem snack de frango. Agora, tu não tem um snack baseado em carne bovina. É dificílimo você encontrar. Olha, não me lembro de ter visto, E realmente. é uma baita oportunidade. Então, assim, os jovens hoje buscam praticidade. Sim. Você não encontra numa casa de um jovem uma panela de pressão. Então, você já pegou o dianteiro do boi e já tá com problema. Porque como é que você faz? Aí o cara vai lá, pega o dinheirinho suado dele, faz um dianteiro numa frigideira, que é o único utensílio que ele tem. Fica duro, o que ele vai fazer? Compra peito de frango. E eu não tenho nada contra o peito de frango, tá? Mas a defesa que eu faço é do boi. Sim. Então, como é que o boi se torna, mais uma vez, vou usar esse termo de novo, porque tem que ficar fixo na nossa cabeça, sexy na hora da escolha? Eu tenho que estar prático, eu tenho que estar acessível. Sim. Isso não significa estar mais barato. E ele tem que ser tem que ser fácil de fazer na air fryer, né? Que é a nova panela de pressão, né? É o substituto. Exatamente, que eu faço de tudo. E a gente é eclético, né? Ele pode fazer a pipoca dele na air fryer se ele quiser, mas na hora dele fazer um hamburguinho, ele vai fazer ali, tá tudo certo também. Não, eu acho que é bem aquilo que uma coisa que a gente busca, né? Com todo o mercado do jeito que e é uma coisa que tu mesmo disseste naquela tua palestra lá a democratização do consumo da carne, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque ainda hoje, né? E cada vez mais existem correntes que tentam demonizar, vamos dizer, né? Que o consumo da carne é que nem a história, isso lá na década de 60, quando surgiu a margarina, houve toda uma campanha dizendo que manteiga era a coisa mais mortal que existia. E até hoje, né? Essa confusão mantém-se até hoje. Virou uma lenda urbana, isso está mais do que comprovado que manteiga é muito mais saudável do que uma margarina, mas, em compensação, ainda existem segmentos que acham que não, que margarina... Então, olha só, a carne bovina, eu acho que ela está, está quase sofrendo desse mal também. Já tá. Eu acho que as pessoas... É que a gente é tão bom, né? A carne é tão gostosa que mesmo se fosse verdade, a pessoa fala assim, mas eu prefiro passar por isso. Mas não é. Agora, uma coisa que é grave, que não tem como a gente não falar, quem é que está por trás dos movimentos de defender a margarina? Quem é que está ali na tampa daquela margarina que todo mundo conhece que tem um coraçãozinho? É a sociedade dos cardiologistas. Então, como é que a população fica com uma informação de que ela vê um coraçãozinho defendido por uma sociedade que deveria estar cuidando da minha saúde, mas é aquela coisa, aquela piada que falam, né? O pai vai lá, forma o filho em médico, aí o filho fica lá, o pai tira férias e ele fala, pai, curei a sua paciente. Ele fala, menino, eu paguei sua faculdade com essa mulher doente, você curou ela. Então, assim, quem é que está por trás dos movimentos de dizer que um produto que é saudável é o que está adoecendo e vice-versa? A gente tem que começar a falar sobre isso sem tabu. E eu falo muito uma frase que aquele que não fala por medo de ser censurado já vive em censura. Ele já está se autocensurando, né? E pelo contrário, se eu sei de uma informação que eu não falo por medo de me censurar, mas que faz mal para os outros, você é um tremendo irresponsável. Tem uma outra questão que tu defendes, tu falas muito bem, que é a questão da sustentabilidade versus conveniência, né? A carne é sustentável, gostar, mas a conveniência dela a carne né, vendem muito a ideia de que é muito complicado de fazer. Sim, né? Sim. Eu que sou um péssimo cozinheiro, eu sou uma negação completa, eu podendo evitar, evito, ou comprar o produto pronto, né? Porque realmente eu sou um desastre numa cozinha. Mas então, eu sei que o produto é bom, né? É saudável, é macio, enfim, tem todo um passado, mas a conveniência da coisa é muito... também aí acho que a gente tem que dar uma melhorada, né? Sim. As pessoas, em geral, quem está dentro da cadeia, acha que se eu falar da sustentabilidade como um benefício, vai ser bacana para venda. Eu já estive à frente de projetos de carne onde o selo de sustentabilidade era o carro-chefe, digamos assim. Ninguém paga R$1 a mais por isso. Porque fala assim, é a sua obrigação que a carne seja sustentável, digamos assim. Se eu tenho duas carnes idênticas, uma sustentável e outra não, talvez eu escolha a sustentável. Sim. Agora,
de dentro da cadeia, a gente tem que entender que entregar sustentabilidade sem essa conveniência que você está dizendo, o ser humano ele é egoísta. Naturalmente, como você acabou de falar. Vamos supor, e eu uso o exemplo da minha irmã, porque foi muito emblemático quando eu estava desenvolvendo esse projeto. Eu falei assim, Dri, você prefere uma carne que tem uma embalagem sustentável ou que venha cortadinha? Porque eu tenho que escolher, ela não pode passar desse custo. Sim. Ou eu vou pôr uma embalagem mais sustentável, ou eu vou agregar um custo de produção para ela vir cortadinha. Ela falou, mas infinitamente mais ela cortadinha. Eu, mãe de 2 filhos, trabalho fora, não sei o quê, eu não tô nem aí pra embalagem. E eu não falo isso pra rechaçar o que a minha irmã tá dizendo. Eu tô dizendo que ela representa uma pessoa que não trabalha dentro da cadeia. Sim. E a realidade dela é, se eu tiver que escolher pelo mesmo preço, eu prefiro uma carne que vai me economizar tempo. Ela quer o que resolva o problema dela. Exatamente. E tempo é conveniência. Sem Então, a dúvida. gente pode dizer assim, a carne sustentável, ela é melhor para o consumidor? Institucionalmente é. Mas ela não ganha R$1 para o consumidor. Não vale. É meio que assim, eu falar... Não agrega valor. Não agrega valor. E ela diz assim, eu vou pagar por uma coisa que você deveria estar fazendo na sua fazenda? Você deveria estar fazendo na sua indústria? É quase dizer assim, compra comigo que aqui eu não tenho trabalho escravo. Você deveria não ter trabalho escravo. Assim, compra comigo que eu te emito nota. É mais caro, mas eu te... Não, você tem que emitir nota independente de qualquer coisa. Então, a sustentabilidade, ela virou um discurso muito fraco se eu não entrego ela com outros benefícios. Sim. É isso que eu defendo. Ela pode existir, pode estar no rótulo, mas antes de vender e empurrar a sustentabilidade, entregue uma solução real para o cliente. Aí ele vai comprar o seu selo também. André Mesquita, foi um privilégio, uma honra te ter aqui no nosso programa e acho que a gente poderia conversar mais umas... Talvez vamos fazer a primeira edição, Boa, né? Primeira gosto. edição da nossa conversa. Vamos ver se a gente mais adiante consegue tocar para frente, né? Conversar mais sobre esse mercado, sobre essa cadeia, né? Que é extremamente importante, extremamente interessante. Eu te agradeço demais a tua participação aqui e deixaria os teus comentários finais para encerrar o programa. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer. Eu amo vir para o Rio Grande do Sul. Que bom. Eu admiro demais a forma que vocês produzem, a história que existe por trás da produção que tem aqui. É algo lindo de ver a geração, a sucessão, os desafios, a forma como vocês lidam. E eu adoro contribuir. Então, se a gente puder pegar toda essa origem que vocês têm e transformar em marcas cada vez mais valorizadas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, vai ser um prazer contribuir. Conta com a gente. Obrigado, Andréia. A Hora do Boi volta na semana que vem. E não esqueça, deixe o seu like e agite o sininho lá para receber informação qualificada toda semana. Até a semana que vem.